Devido aos efeitos negativos da preocupação, Jesus nos aconselhou a não vivermos ansiosos quanto às nossas necessidades diárias, pois Deus promete cuidar de tudo. Ele nos orienta sobre a ansiedade e apresenta alguns motivos para evitarmos esse sentimento. A ansiedade pode comprometer sua saúde, diminuir seu rendimento, prejudicar suas relações interpessoais, principalmente, abalar sua fé em Deus. Vale refletir: quais desses prejuízos você tem sentido? É importante diferenciar a preocupação do interesse real. O interesse nos motiva a agir, enquanto a preocupação nos paralisa. Por isso, Jesus afirma nas Escrituras Sagradas para não vivermos ansiosos, pois podemos entregar os detalhes da nossa trajetória nas mãos do Deus que nos deu a vida. E se você gosta de conteúdos como esse, te convido a deixar seu like e sua inscrição para fortalecer ainda mais o canal. Nos ensinamentos de Jesus, existe uma passagem que revela algo profundo sobre o coração humano. Ele observa como as pessoas se preocupam com o que vão comer, vestir e até com o dia de amanhã. E então ele traz uma comparação simples, mas poderosa: olhe para as aves do céu. Elas não plantam, não colhem, não acumulam em depósitos, e ainda assim não passam necessidade. Isso não é um convite à irresponsabilidade, mas uma chamada para entender uma ordem maior por trás da vida. Se até a natureza é sustentada, quanto mais o ser humano, que tem valor ainda maior. Jesus também fala sobre os lírios do campo. Ele descreve como eles crescem e são revestidos de beleza sem esforço humano. Nem o rei mais rico da época, com toda a sua glória, conseguia se vestir com tanta beleza quanto uma simples flor. A mensagem aqui não é sobre flores, mas sobre confiança. Se algo tão passageiro recebe cuidado e beleza, por que o coração humano insiste em viver como se estivesse abandonado? A ansiedade nasce justamente quando a mente esquece o cuidado constante que já existe, mesmo que não seja visível. Em outro momento, ele direciona a atenção para o amanhã. Ele não nega que o amanhã existe, mas ensina que ele não deve dominar o hoje. Cada dia já carrega seus próprios desafios e forças. Quando a mente tenta antecipar todos os problemas futuros, ela começa a sofrer por coisas que ainda nem aconteceram. É como tentar carregar o peso de uma estrada inteira antes mesmo de dar o primeiro passo. E nesse estado, o presente se perde, a clareza desaparece e o coração fica sobrecarregado. E se você tem interesse em conhecer ainda mais as Escrituras, te convido a conhecer o treinamento que nós do canal indicamos, o link está na descrição. Existe também um ponto central nos ensinamentos de Jesus: a ideia de prioridade. Ele ensina que quando a busca pela justiça e pelo propósito de Deus ocupa o primeiro lugar na vida, tudo o que é necessário encontra seu devido caminho. Isso muda completamente a forma de enxergar a ansiedade, porque o foco deixa de estar na falta e passa a estar no sentido da vida. Quando a mente está desorganizada, tudo parece urgente. Mas quando há direção, o essencial se torna mais leve e o desnecessário perde força. A ansiedade, nesse contexto, não é tratada apenas como um sentimento, mas como uma divisão interna. É a mente tentando controlar o que não pode ser controlado e o coração esquecendo de confiar no que já foi sustentado até aqui. Jesus não ignora as preocupações humanas, mas oferece uma outra forma de enxergar a realidade, uma vida onde o hoje é suficiente para ser vivido, e o amanhã não precisa roubar a paz do presente. E há ainda um ponto muitas vezes ignorado nesses ensinamentos: a repetição do convite à confiança. Jesus não fala isso uma única vez, mas retorna ao tema de diferentes formas, justamente porque sabe que a mente humana tende a esquecer. Ele reforça que a preocupação excessiva não acrescenta nenhum benefício real à vida, não muda circunstâncias e não resolve problemas futuros. Pelo contrário, ela apenas consome energia emocional que poderia ser usada para construir soluções reais no presente. Ele também mostra que a ansiedade está ligada a uma percepção distorcida de controle. Quando o ser humano acredita que precisa dominar todos os detalhes da vida, ele naturalmente entra em tensão. Mas quando entende que existem limites para o controle humano, surge espaço para a confiança. Não uma confiança passiva, mas uma postura de entrega consciente, onde se faz o que está ao alcance, sem carregar o peso do que ainda não existe. Em muitos momentos, Jesus também chama atenção para o valor do descanso interior. Não apenas o descanso físico, mas um descanso da mente que vive em alerta constante. Esse tipo de descanso não vem da ausência de problemas, mas da forma como eles são interpretados. Quando tudo é visto como ameaça, o corpo vive em guerra interna. Quando existe confiança, mesmo em meio às dificuldades, a mente encontra espaço para respirar. Outro ponto profundo é que a ansiedade frequentemente nasce da tentativa de prever o imprevisível.
O ser humano busca garantias absolutas, mas a vida não funciona dessa forma. Jesus, ao ensinar sobre confiança, não está eliminando a incerteza da vida, mas ensinando a lidar com ela sem medo. Isso muda completamente a forma de caminhar no dia a dia, porque tira o peso de precisar controlar tudo para então viver em paz. No fim, o que se percebe nos ensinamentos de Jesus é uma mudança de perspectiva. Não se trata de negar problemas, mas de entender que eles não têm a palavra final. A vida não precisa ser guiada pelo medo do que pode acontecer, mas pela confiança de que existe um cuidado maior acompanhando cada passo. E quando essa consciência se torna clara, a ansiedade perde espaço e a mente começa, aos poucos, a encontrar descanso onde antes havia apenas peso. Além disso, Jesus também mostra que a ansiedade cresce quando o coração perde o foco no presente e começa a viver preso em cenários que ainda não existem. Ele ensina que cada dia já traz consigo desafios suficientes para serem enfrentados naquele momento. Isso revela uma sabedoria prática: quando a mente tenta resolver toda a vida de uma vez, ela se sobrecarrega e perde a capacidade de agir com clareza no que realmente importa agora. O resultado disso é um ciclo de preocupação constante, onde o pensamento nunca descansa e a alma nunca encontra estabilidade. Outro ponto importante nos ensinamentos de Jesus é a forma como ele valoriza a confiança como um exercício diário, e não apenas como uma ideia abstrata. Confiar não significa ignorar problemas, mas escolher não permitir que eles dominem o interior. É uma decisão repetida em pequenos momentos, quando surge o medo, quando surgem incertezas, quando o futuro parece instável. Cada uma dessas situações se torna uma oportunidade de reorganizar o interior e lembrar que nem tudo depende de esforço humano. Essa mudança de postura transforma a maneira como a vida é vivida, trazendo mais leveza mesmo em tempos difíceis. Por fim, Jesus direciona o olhar para uma verdade essencial: a paz não depende das circunstâncias externas, mas da forma como o coração se posiciona diante delas. Quando a mente está centrada apenas nos problemas, ela amplifica o peso de cada situação. Mas quando existe uma confiança profunda de que há um cuidado maior conduzindo tudo, a perspectiva muda. Os mesmos desafios continuam existindo, mas deixam de ser encarados como ameaças absolutas. E é nesse ponto que a ansiedade perde força, dando lugar a uma serenidade que não vem do mundo externo, mas de dentro.